povo santo! E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estar aqui em mais um devocional. Deus abençoe vocês grandemente. Quero que você olhe aí os outros vídeos, está aqui na playlist Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos para Mateus 12, 22, que está escrito a blasfêmia dos fariseus. Amados, vamos ver um pouco. Como eu sempre explico para vocês, que aqui não é uma pregação, é um devocional. Apesar de que sempre a gente está falando algumas coisas dentro do devocional, mas é a palavra da manhã. Espero que tenha surgido muito efeito em você, que você se alegre muito com a palavra do Senhor. E está escrito assim, ó: trouxeram-lhe então um endemoniado cego mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios. Aí vamos lá aqui, ó. Esse não expulsa os demônios, senão por, aqui ó gente, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é desvastado, né? Ou então não subsistirá. Em algumas Bíblias pode ter. Deixa eu ver aqui, gente, é porque eu tô lendo pelo celular, mas então eu vou descer um pouquinho aqui que fica melhor para mim. Aí Jesus assim, ó, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida entre si mesmo não subsistirá, não é isso? E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por que os expulsas então os vossos filhos? Olha só o que Jesus está dizendo. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, deixa eu ver aqui, gente, deixa eu ler aqui, conseguintemente chegada a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em uma casa de um homem valente e furtar os seus bens, e se primeiro não maniatar o valente, né? É isso que Jesus está dizendo, saqueando então a sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Tá vendo, gente, que Jesus está falando? E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem... Eita, Jesus, olha aí os fogos. Alguém que está soltando fogo aí, alguma coisa. E se qualquer que disser uma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Gente, está em Mateus, depois vocês olham, pessoal. É porque, amados, eu não tô aparecendo e também eu tô falando um pouco baixo porque minha netinha tá aqui em casa, viu? Aí ela tá dormindo, a mãe deu banho, a gente deu o mingauzinho dela, ela tá dormindo. E também, olha isso, os foguetes, eu não sei nem o que tá acontecendo, mas tá aí esses foguetes. Então, amados, o que Jesus está falando aqui? Porque eles diziam ali que Jesus expulsava os demônios em nome do demônio, não é isso? Mas Jesus disse que um reino não subsistirá dividido contra si mesmo. Quem é do mal, eles sempre vão, o mal sempre vai estar unido para o mal. Então, Jesus, aqui ele estava falando sobre a blasfêmia dos fariseus, é isso. Não é que, como muitas pessoas falam, porque falou de uma bispa,
porque falou de um tal evangelista, porque falou isso e aquilo, blasfemou contra o Espírito Santo, vai para o inferno. Porque a gente discorda de algumas coisas, aí acha que é blasfêmia, não. Jesus se direcionou aqui para os fariseus justamente porque eles viam os milagres de Jesus. Os pecados dele não eram pecado como se fosse um acidente. Os pecados deles eram contínuos. E eles não se arrependiam daquilo. Então, eles viam Jesus operar os milagres, eles viam Jesus fazer os sinais, e mesmo assim, eles atribuíam tudo que Jesus fazia ao demônio, dizendo que Jesus expulsava o demônio em nome do demônio. Eu já fiz um vídeo aqui mais aprofundado falando sobre essa blasfêmia. Viu, gente? Então não pense que, blasfêmia, eu falei mal de Deus. Falei mal de Deus, blasfemei contra o Espírito Santo. Não, porque quem blasfema contra o Espírito Santo, ele não se arrepende nunca mais. É como a gente fala aí, muitas pessoas estão pregando a palavra, falando do amor de Deus, mas já blasfemaram contra o Espírito Santo há muito tempo. Porque sabem que pregam o errado, mas para eles ali é o certo e eles não se arrependem, gente. Eu não sei o que é que está acontecendo hoje aqui na rua, sei lá, tá um foguete, não sei se é jogo, eu não sei, eu sei que tá um foguete que só Jesus, mas como eu já falei para vocês, o devocional da gente sempre vai ter sim. Amém, queridos? Então eu convido você a meditar nessa palavra. Então tire isso da sua mente. Se você acha que fez alguma coisa errado e você, meu Deus, porque você criticou, uma crítica construtiva, essas pessoas que dizem que está na presença de Deus, fica rodando, girando, e muitas vezes você vai falar, alguém diz, tá blasfemando contra o Espírito Santo. Não é isso blasfêmia. Se você fez alguma coisa e desagradou a Deus e você se arrependeu, você está arrependida, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema não se arrepende. Para ele ali, ele está certo, o que ele está fazendo é certo, e não há arrependimento. Por isso que Jesus deixou essa palavra para aqueles homens ali. Porque eles disseram que Jesus ele expulsava os demônios em nome de Belzebu, não é isso? E pelos príncipes dos demônios, mas não era isso. Eles não queriam aceitar os milagres que Jesus fazia, sempre fez e sempre vai continuar fazendo. Então, meu querido, que você fique com essa palavra. Não turbe o seu coração. Eu sei que nós muitas vezes erramos, às vezes nos encontramos tristes, fazemos algo que desagrada ao Senhor, mas lembre-se de que sempre há um arrependimento, porque o pecado na vida do crente ele não tem que ser costumeiro, ele tem que ser um acidente. É uma coisa que você faz, mas que de repente você se entristece, porque você sabe que você errou, mas quando a pessoa nunca se arrepende daquilo. E muitas vezes, Jesus falou aqui, não foi para pessoas, para gentios. Jesus falou para os fariseus, pessoas que estavam ali, que liam a palavra dele, que sabiam como era a palavra dele, que conheciam as leis, mas não aceitavam o que o Senhor Jesus fazia. Amém, queridos? Então, Jesus disse isso, que, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, porque toda aquela obra que Jesus fazia não era direcionado dele, vinha do Pai, vinha do Espírito Santo, e aqueles homens fizeram isso, amém? Então, se você cometeu alguma falha, algum pecado, alguma coisa que entristeceu a Deus, peça perdão a Ele, você vai sentir o alívio no seu coração. Agora, quando você vê muitas pessoas que se dizem crentes, não é quem está lá fora, são as pessoas muitas vezes de dentro da própria igreja que fazem esses tipos de coisa, são chamadas à repreensão, mas para elas têm o errado como certo. Então, muitas vezes essas pessoas já blasfemaram. Muitas pessoas dizem, porque André Surak, J.A., não sei quem já blasfemaram contra o Espírito Santo. Nós não podemos dizer isso. Nós vamos saber disso lá no fim. Não é isso? No fim que eu digo como? Vamos ver o que é que vai se dar no fim.
porque eles podem ser ovelha de Cristo e voltar para os caminhos do Senhor. Mas muitos dos que estão muitas vezes em cima dos altares já blasfemaram há muito tempo e não se deram conta disso. Por quê? Porque não tem mais o Espírito Santo para convencer. Porque a própria palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, quando não tem mais convenção, porque o Espírito Santo não está mais na vida dessa pessoa. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus, fica na paz e até o próximo devocional. E você que tá aí, porque Kátia não tá aparecendo e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, tô com visita aqui em casa. Meu filho chegou, minha nora, minha netinha, e vocês acompanham lá os vlogs, certo? Tá tudo aí na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde. Tchau! Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.